favor, e vocês, por favor, questionem comigo, né? Porque eu acho que essa questão, ela é muito interessante, e eu estava pensando nela essa semana, porque ela é difícil, essa questão. Eu estava pensando nela, né? O que acontece? Qual é o grande problema que eu acho que é o embate ciência versus a energia, a energia, essa coisa, né? É que a ciência, ela tenta encontrar uma coisa material para isso. Ela tenta dizer, olha, isso aí é uma frequência, isso aí tem uma quantidade, né? Tem um tamanho, tem uma medida, né? Se distribui, né? Exatamente. Né? Qualidades que são sensíveis, né? E aquilo que não é sensível, a ciência vai dizer, não, já que eu não consigo ter experiência disso, eu consigo ter cálculo, eu consigo calcular. Então, eu faço uma metrificação. Eu vou criar uma escala, eu vou criar como é que se diz, um cálculo, né? Eu vou criar uma calculabilidade para poder ter uma tangibilidade disso que eu, por não conseguir experienciar, eu vou criar aquilo que o Kant chamou de um a priori, né? Então, esses dois pontos da experiência e da matematização, né, que é a matematização, volto a insistir, é uma abstração. A experiência que a gente sente, por exemplo, eu toquei numa vela, está quente, eu sinto-a como experiência, mas isto organizado num discurso passa a ser racional também, não esqueçam disso, né? Por quê? Porque eu estou organizando a experiência do tato com a vela num discurso, portanto, também existe dentro dessa transformação da experiência de calor que eu sinto na vela, uma racionalidade lá dentro, porque eu transformo isso em discurso, né? Então, que esse foi um dos erros do Hume, né, do David Hume, né? Porque o David Hume, ele achava que era uma experiência pura, né? Não é uma experiência pura você botar o dedo numa vela, você vai intelectualizar isso de algum jeito ou de outro, você vai pensar sobre isso, né? E aí é o ponto. E se houver alguma coisa que não está dentro desses limites, né? Tanto da quantificação quanto da abstração via racionalidade pura, né? Essa é uma questão, porque se houver um ponto que não seja dado pela empiria e pela racionalidade, então você tem uma outra esfera de argumentação, que não é científica mais, deixou de ser científica, né? Ela passa a ser especulativa, na grande medida das vezes, né? Mas, isso que você trouxe é importante, Ronaldo, que é de difícil compreensão, né? E se for e se houver uma matéria que eu não consiga calcular, se houver uma frequência que eu não consiga calcular, né? Pode ser que existam, e isso é uma questão boa, pode ser que exista uma frequência e eu não consegui calculá-la. Boa noite, Valdeci. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo, bem-vindo. Pode ser que exista uma frequência que eu não consegui calcular. Então, eu tenho que ser cético, né? Pode ser que haja ali algo que ainda não deu para fazer uma mensuração. Mas pode ser que não haja nada. Pode ser que não haja nada. Então, o que está ali? O que faz a atribuição de sentido, por exemplo, para o ser humano? Né? O que é isto? A gente vai dizer, não, você pode fazer atribuições de sentido a posteriori, porque você começa a fazer raciocínio no seu cérebro, quase como um cálculo matemático. Você vai pensando sobre aquilo, logo você vai atribuindo sentidos a posteriori, né? É uma possibilidade. Uma possibilidade. Né? Mas isso também mostra uma dificuldade que a gente tem justamente para mensurabilidade. E o quanto essa mensurabilidade vai depender também do nosso próprio corpo, desenvolvimento dele, né?
ou quanto a gente vê aquele problema e se debate sobre ele, até que um dia a gente encontra um outro circuito para fazer aquele problema ser resolvido, né? Que é o que os matemáticos fazem. Eles pegam um problema matemático e se debate, até que um belo dia, de tanto que eles debateram aquilo e viram aquilo de uma forma diferente, se diz, olha, né? Melhor solução encontrada foi esta, né? Sempre foi assim, inclusive nas escolas de pensamento religioso até, né? Eles também trabalhavam assim os problemas religiosos, né? Eles pegavam o problema e tentavam resolver de várias formas diferentes, até encontrar um que era o melhor para a resolução, né? O que é mais adequado para aquele problema, né? Às vezes se descartam aqueles outros, às vezes não, se incluem aquelas outras tentativas de resolução, né? Então, o que você está trazendo tem esse elemento aí, que eu acho que é de importância para a gente debater, né? Porque será que... Faz a pergunta, né? A energia potencial, ela... Agora eu esqueci a pergunta que você fez. Como é que era? Não, se a energia que está em potência, ela vira átomo, né? Uhum. E se eu posso aplicar isso à alma também, à Pois é, física e à alma. isso eu posso aplicar a alma, né? Para essa leitura que a gente está vendo aqui, né, faz muito sentido que sim. Por quê? Para Aristóteles, né? Faz muito sentido que sim. Por quê? Porque uma vez que eu sei que há um movimento, esse movimento não é inanimado, né? Quem anima é a minha própria, como diz a própria palavra anima, né? Eu dou animação, dou movimento, sou eu mesmo, são as minhas decisões, minha cabeça que decide isso. Para aqueles movimentos que são movimentos que eu tenho decisão, que eu escolho, né? São meus movimentos. Mas há aqueles que eu não tenho decisão. Respirar, por exemplo, batimento cardíaco, eu não tenho decisão sobre eles, né? Ainda que haja uma energia ali, ainda que haja um impulso vital. Então, a alma, como impulso vital, ela é a animação, né? É a que dá movimento para minha mão, é o que faz com que meus dedos virem, né? É o que faz o meu pensamento. Em alguma partícula disso faz o meu coração bater, faz o meu pulmão, os alvéolos pulmonares respirarem, né? Limparem o oxigênio, fazendo oxigenação sanguínea, né? Então, sim, numa medida, ela estabelece com o físico, com o corpo, uma coisa uma coisa única, não uma coisa separada do corpo. E se o corpo morre, ele perde a alma, logo a gente perdeu a substância, né? A gente perdeu aquilo que anima o corpo, aquilo que dá vida ao corpo, a perda da substância, né? Morrer é isto, para Aristóteles, a perda da substância, né? Então, ao perder a substância, você também perde a potência que faz as coisas serem aquilo que elas são, né? Você perde aquela energia que faz as coisas terem um movimento, que serve para melhorar o ser, né? Consequentemente, serve para aprimoramento do ser. Rafa, diga. Então, né, essas questões também da potência, eu não sei se ela também pode ter relação com a teleologia, né, isso do próprio Aristóteles, porque eles tinham uma teologia natural também, embutida nas coisas, certo? Então, assim, eu fico me perguntando se também não encaixa nessa cosmovisão particular dele, que a coisa vai de um ponto a outro nessa evolução. Por isso também a necessidade dessa potência dentro do sujeito, porque senão ele não iria para lugar nenhum. Por exemplo, assim, a questão que você levantou, há coisas que não são possíveis mensurar, certo? De uma forma objetiva, de uma forma dentro de um laboratório. Por exemplo, assim, eu sempre falo com um amigo meu, que a gente acaba sempre discutindo sobre religião, essas coisas, sobre metafísica, essa coisa, como que você mensura, por exemplo, a justiça, a compaixão, o amor. O amor, a pessoa pode até falar, mas isso é uma descarga de
dopamina ou um neurotransmissor, mas não explica o que é amor. O amor é muito mais além do que isso. É fácil você ter certas cargas, mas depois de um tempo, o ser humano se acostuma, igual remédio. Você toma um X hoje, daqui a um tempo você vai ter que dobrar a dose, ou aumentar a dose. Então não explica muito bem. Então, eu me lembrei disso aí. Sim, não. Não explica bem mesmo, porque o problema é você, com que lógica nós vamos aplicar uma resposta dessa, jurídica, por exemplo, né? Antigamente você tinha o código de Italião, né? Dente por dente, olho por olho. Então, matou, morre, mata, né? Era uma justiça considerada muito na época adequada. Hoje a justiça tentou mudar isto, né? Não se ater a isto, não responder um crime com outro crime, né? Então a justiça reviu alguns códigos, né? Não todos os códigos reviram isto, né? Os códigos islâmicos continuam assim, né? A Sharia, mas muitos outros códigos reviram isso. Não, a gente não pode com um crime fazer outro crime, né? Devemos rever esse sentido de justiça. Quer dizer, ao você fazer isso, você está revendo, então, o que é tratar com humanidade um ser humano, por exemplo, né? Como tratar esta pessoa cometer um delito de uma forma humana, já que ele é um ser humano, apesar de ele ter cometido um delito horrendo, terrível, que fere a própria humanidade. Por exemplo, matar, tirar uma vida de alguém, né? É um caso importante, mas difícil resolução, né? Então, isso é importante por quê? Porque a gente poderia dizer, não, a melhor alternativa é matar o cara, né? A melhor alternativa é matar o cara. Foi você que tinha umas perguntas para fazer, né? Sim. Na outra aula, mas a outra aula eu tive que dar uma foi. palestra. Justamente o que a gente estava falando. O que é aula? Está me ouvindo? Estou ouvindo você, sim. Ah, tá bom, então. É que meu áudio tá meio... Tentei ajeitar aqui no meu computador. Sim. Mas tá bom. Só deixa eu terminar, tentando ver essa sua mensagem, mas está meio ruim aqui o meu negocinho de ver. Peraí, deixa eu só... Queria terminar o Rafa ali para pensar, porque a questão está muito boa. Porque eu não consigo ver a sua pergunta aqui no chat. Eu leio. Eu não consigo ler. Peraí, deixa eu ver. O que é o decaimento, o que é seres sedentários na visão, o que é uma nutritiva? Isso, 3 perguntas. Isso, bastante. Vamos falar disso aqui, mas primeiro vamos... Então, essa questão... Então, qual seria a melhor alternativa, então, né, juridicamente, né? Já que a gente tem que tomar uma decisão jurídica, né? Quem sabe a melhor alternativa ainda seja fazer o bem, por exemplo, não responder com mal àquele que lhe foi afligido de mal, né? Talvez seja essa uma possibilidade, que a justiça no Ocidente foi mais propensa, né? Não vamos exercer mal àquele que faz mal, vamos dar outro contorno para isso, né? Com aprisionamento, né? Costuma ser com aprisionamento, né? Mas um outro contorno que não seja da mesma forma, né? Do mal infligido, né? Mas essa questão é muito boa, porque a gente tende ainda, e o Ocidente também tende, mesmo a gente sabendo disso, né? Não, vamos linchar aquele cara, né? Ele matou, a gente vai linchar ele. A gente tem isso, esse lado primitivo nosso, um pouco rebuscado na gente, né? Vamos lá, vamos fazer justiça com as próprias mãos, né? Porque é um jeito de consolar também, né? É um jeito de lidar com a beligerância. A gente se torna beligerante porque foram beligerantes conosco, né? Então, eu acredito que isso também seja um problema da nossa sociedade. Quanto mais ela é beligerante, mais nós damos o troco, né? A gente continua beligerante, né? E por isso que a gente vem se bestializando como sociedade, porque a gente vem desistindo de brigar por aquilo que tinha que ser lutado, brigado, com sangue, suor e lágrimas, né? Que é a capacidade da gente ser livre, sermos livres e termos segurança, né? A gente vem abrindo mão disso em troca de
para a gente não se incomodar, né? E aqueles que se incomodam costumam ficar como vilões, porque estão brigando por uma coisa que não deviam estar brigando, né? E isso é um problema gravíssimo, né? Muito grave. Quando você fez uma pergunta, né? Ou não? Ronald? Você fez pergunta? Não, eu ia só continuando o que eu estava dizendo, mas pode mudar de assunto. É só para eu ver se eu consegui melhorar meu raciocínio agora. Uhum. E se essa energia potencial física, né? Sim. Ela só é potencial em relação à queda, por exemplo, ou ela é potencial em relação a qualquer movimento? Um movimento de subida, de descida, de vertical, horizontal. Potência é todo o acúmulo, né, de energia, né? Todo o acúmulo. Qualquer energia. Qualquer energia, né? Por isso que é interessante isso, ó. Para o bom usufruto do ser humano, nós não devemos acumular tanta energia que não que ela se torne, como é que se diz, preguiçosa, né? A gente tem que ter essa energia, ela tem de servir para o aperfeiçoamento humano. Portanto, você não pode acumular tanta energia e ficar só com ela. Você tem que fazer essa energia circular de algum jeito, né? É importante para o ser humano isso. Isso faz bem ao ser humano, né? Senão, o ser humano tem problemas, tanto físicos quanto sociais, né? O que eu acho que é o problema, na minha opinião, hoje em dia é preguiça, né? Estou com preguiça de fazer, não vou fazer, né? Estou com preguiça de falar, não vou falar. A gente está, além de a gente estar deixando o mal se instalar, né? A gente ainda fica com preguiça ainda de ter que discutir isso, porque é um problema. É um problema, é um tabu, é um mal-estar, mas tem que ser discutido, né? A gente está vendo a sociedade se destruir, o mundo se destruir, a gente vai ficar, né, quieto, esperando a destruição chegar na nossa porta, batendo na nossa porta. Não, a gente não vai lutar, a gente vai deixar a destruição chegar sem lutar pelo bem, entende? Né? E quando eu digo bem, não é no sentido de ser santo, não, é de não deixar a destruição nos alcançar, né? Acabar com a gente, né? É o mínimo para a gente se defender, né? A gente pegando essa deixa do nosso colega Ronald, né? Eu anotei aqui ele falando que a potência é o acúmulo de energia, mas a circulação dessa energia, ela passa a ser o ato em si? Quando essa energia ela se transmite na forma de um movimento, sim, ela é um ato. No caso, a preguiça deixa de ser preguiça para poder ter um movimento e a pessoa ir adiante. É que ela é um ato preguiçoso, né? Ela é um ato de não fazer alguma coisa que poderia ser mais ativa, entende? A gente diz que ela é preguiçosa, né? Porque você acumula ela e você escolhe não fazer uso dela. É uma ação de não fazer, mas ela é vista aos olhos de quem está fora como preguiça, por exemplo, falta de fazer alguma coisa. Às vezes é uma escolha consciente de fazer algo e que é não fazer. Portanto, é acúmulo de energia. Você não está, né? Você não está fazendo com que essa energia circule, né? Ela é um ato, sim, mas aqui no Aristóteles você tem atos que não significa que é um ato que é uma coisa boa, né? Não é porque é um ato, uma ação que é uma coisa boa. A ação de matar um ser humano não é boa. Então, você está botando muita energia nesse ato, mas não é bom, né? Então, existem ações que não são boas. Muitas delas, inúmeras. O Aristóteles fala delas em muitos documentos ali na retórica, ele fala muito, né? Há ações que não são boas, né? Agora, o que é o grande questionamento, na minha opinião, que é o que ele fala na ética, né? É como transformar isso em excelência humana, como fazer dos nossos atos excelentes. Eu estava lendo um capítulo que eu gosto muito aqui, né? Que é a busca da felicidade, né? A gente chama felicidade de eudaimonia, né? Eudaimonia, né? Que a gente sempre vê como felicidade, né? Que
Eu é alegria e felicidade, daimon é domínio, né, controle, governo, né, o governo da felicidade, né? Todos queremos a felicidade, mas nós esquecemos que antes da gente lê-la como felicidade, ela tem que ser um estado ativo de prosperidade da nossa alma. Então, poderíamos traduzir o termo eudaimonia como isto, né? Estado ativo de prosperidade da alma. Né? Agora, quem luta pela prosperidade da alma? Quem o faz? Todos queremos ser felizes, mas quem de fato luta pela prosperidade da sua alma? Não do ideal que você tem de como tem que ser, mas da sua própria felicidade, daquilo que cabe à sua natureza, que cabe à sua própria natureza. Onde você cabe com a sua própria natureza? Entende? Esse questionamento é muito aristotélico. Esse questionamento ele vai no cerne da sua própria investigação pessoal sobre quem você é. O giro dessa energia da alma. Entende? Então, é estado ativo da natureza. Estado ativo do movimento da alma, né? Que é você. A alma, ela é uma parte da natureza, sim, ela é uma parte da natureza. Ela pertence à natureza, né? Mas você tem movimentos que são próprios de você, que não são apenas descrições das coisas, né? O Aristóteles ele fica muito tempo discutindo o que são esses movimentos que ele está verificando, né? O olfato, o paladar, né? Mas existe uma propriedade que é sua própria, que ele entende como sendo como é que é o nome? A propriedade. Estava lendo hoje o negócio e fugiu da minha cabeça, que é a propriedade da unidade, né? É a unidade, a propriedade da unidade, da coisa, né? Naquele ponto que esse movimento é único, né? Ele não explorou tanto a fundo isso, Aristóteles, não foi tão longe na descrição pormenorizada dessa unidade dos movimentos que você escolhe da propriedade pura desse desenvolvimento, né? Mas ele fala disso, porque ele entende que existe nas propriedades da alma esse elemento ativo, né? Então, por exemplo, identificando, deixa eu ver aqui se eu encontro, peraí. Estou procurando aqui. Bom, teríamos que ler muito mais a fundo a ideia da ética Nicômaco, né? Mas só para você entender um pouco, né? Existe uma coisa que é própria do mérito humano, ele vai colocar aqui, né? Que motiva os homens a buscar a honra parece ser garantir a si mesmos o seu próprio mérito, né? Ao menos procuram ser honrados por homens de discernimento e que os conhecem, ou seja, ser honrados na esfera da virtude, do que se evidencia que, em todos os casos, segundo o parecer dos homens de ação, a virtude supera na qualidade de um bem a honra, podendo-se, talvez, diante disso, supor ser a virtude e não a honra a finalidade da vida política, ou seja, da vida em sociedade, né? Por quê? Porque antes da honra é a virtude, quer dizer, a excelência de uma qualidade, né? Então, eu sou virtuoso no que você é virtuoso. O que você faz bem? Você só vai poder fazê-lo bem no momento que você souber no que você é bom, né? Então, por que o estudo é importante? Você estuda tudo, todo um monte de coisas diferentes, e você vê, eu sou bom naquilo, então eu vou fazer aquilo, né? Então, isso seria o adequado para todos nós. O problema é que a gente sabe que não é bem assim, a gente estuda tudo mal né, tudo quebrado, tudo ruim, e aí a gente escolhe, às vezes, as coisas ruins. Por quê? Porque a gente não teve a gente não viu bem as coisas simples, básicas, para a gente poder escolhê-las. Uma dessas simples, bem para poder como se diz, se concentrar e aí fazer uma coisa boa, fazer bem feito, né?
Então, isso é um problema. Se a gente não tem uma boa educação, essa educação gera um problema em toda a cadeia do que é fazer uma coisa bem, adquirir virtude, né? Então, isso é um problema básico, né? Isso está aqui, pessoal. Por isso que eu digo, esse livro aqui é fascinante, esse livro aqui é de Nicômaco, né? Tem que ler e reler esse livro aqui. Tá? Se não leu, releia. Se não leu, releia. Mas é um livro legal. O Rafa fez uma pergunta. Qual a pergunta, Rafa? Então, é uma resposta mais para o Valdeci, né, da relação do que ele está falando. Eu já vi algumas pessoas falando que, assim, que as potências, elas têm uma forma correta e junto disso tem um ato correto, que aí é uma conexão. Por exemplo, assim, você tem o potencial, sei lá, para ser um bom marceneiro, para ser um bom serralheiro. Só que você usa isso para entrar numa casa, para quebrar uma porta e entrar numa casa. Então, é um uso incorreto da sua potência, do seu ato, que você está usando por uma coisa que não tem nada a ver. Ao contrário, se você estivesse usando esse potencial para, sei lá, fazer uma reforma num asilo ou num orfanato, esse é um bem intrínseco, e aí a sua potência e seu ato estão na mesma direção. Até porque em Platão você vê muito isso, né? Esse reto pensar, reta ação, reto ato, né? Então é muito reto, retas palavras. Isso também é uma coisa que pega lá no começo, quando o Estevão falou, do Aristóteles falar que eu sou uma pessoa simples. E também puxa até inclusive para a Bíblia, né? Tenha um coração simples, tenha uma palavra simples. Então você vê que é uma simplicidade, só que é uma simplicidade tão difícil de ser alcançada, que aí você começa a juntar um monte de coisa e você vê. E o mundo que a gente está vivendo, enormes complexidades, você está pedindo para ser simples? Como assim? Você está indo contra a modernidade, está indo contra tudo isso. Entendeu? Acho que é por aí, né? O ato de generosidade, ele pode ser uma virtude, né? Pode ser uma virtude, pode ser uma qualidade, ser generoso. Deve ser, né? Há pessoas mais generosas que outras, mas tudo bem você não ter excelência, mas é bom você exercitar a generosidade, porque é bom para a vida em sociedade, né? É bom, né? Você deve aprender a ser prudente, você deve colher a prudência como uma virtude. Né, óbvio, durante a vida a gente vai aprendendo isso. Né? Aristóteles não dizia, seja agora e acabou. Não, uma coisa para a vida. Você deve ser prudente, porque se você não for prudente, você vai botar a sua vida em risco ou a vida de outra pessoa em risco. Né? A energia potencial, olha que interessante, ela pode levar à virtude, mas pode levar ao vício, se for desvirtuada. Mas a energia é a mesma. Cabe às nossas ações dirigir essa energia para que ela chegue a um bom resultado, né? O Ronald levantou a mão. Diga. Quando eu falo em energia potencial, eu estou primeiro tentando entender ela física, biologicamente, né, para depois entender quando vai para a alma. Uhum. Separar as duas coisas primeiro didaticamente, né, para a gente entender. Sim. Eu estava vendo agora, enquanto você estava falando, eu fui pegar um livro, Teoria Geral dos Sistemas, não sei se você já leu. Já li. E tem uma parte que ele fala do metabolismo, por exemplo, dando exemplos de ações dentro do nosso organismo que a gente não tem como dizer assim, existe uma essência que faz isso. Mas existe uma coisa chamada organismo que faz isso. Por exemplo, os nossos hormônios, quando crescem, né? O metabolismo, a corrente sanguínea, etc. Na física também tem esses movimentos espontâneos, digamos assim, né? E tem, curiosamente, movimentos espontâneos que são negativos, como a entropia, né? Que é o acúmulo desenfreado de energia ao ponto de dispersar essa energia, ela se dispersar. Uhum. Então, eu acho que trazendo essa realidade para a biologia, para a física, pelo menos para a física, para a química eu não sei de nada, mas trazendo essa realidade para a física e para a biologia, como o Bertalanffy queria fazer, nessa teoria geral dos sistemas, unir os sistemas, né? Sim. E aí, como é que a gente
eu te pergunto, né, como é que a gente elevaria isso para a alma, para a questão da alma? Pois é, A por minha, isso. a minha maior pergunta é essa, porque não se trata só de uma energia quantificável, né? Quando você passa para a qualificação dessas energias, como tem lá nas categorias aristotélicas, né? Uhum. Quando você vai qualificar, aí você tem essa dificuldade. É. O problema é que toda a teoria geral, né, você vai encontrar núcleos de especificidades, né? Quer dizer, toda especificidade é uma coisa que se diferencia em algum grau, em algum nível de uma quantidade de outras coisas, né? Então, por exemplo, quando você compara uma energia na física, né, você até pode encontrar algumas relações, talvez, na biologia, né? Mas você também deve ver se você encontra essas relações na personalidade humana, por exemplo. Porque o Aristóteles entendia que havia personalidades distintas também. Pessoas que, com o tempo, envelheciam e ficavam com determinadas características que era próprio do envelhecimento, né? Você deve ter características que são diferentes de outras pessoas ao seu redor, provavelmente, porque se elas fossem todas, se nós fôssemos iguais em tudo, né? Mesmo as energias são diferentes na natureza, né? O animal que caça e o animal que é presa, eles vão ter que disputar suas energias. Se a presa escapa do animal que caça, né? Um leão pequenininho não caça do mesmo jeito que um leão adulto. Entende? Esses graus de desenvolvimento dos próprios corpos são diferentes. E quando você encontra a personalidade humana, você encontra uma nuance muito grande de coisas diferentes também. Também não deixa de ser energias, né? Tanto que chegou o Freud lá no século XIX e disse, isso aqui é pulsão, é uma energia, né, que se desenvolveu a tal ponto de ter uma certa autonomia, que é a personalidade humana, né? A gente não pode esquecer que o Freud era um leitor de Aristóteles, né? Leu muito Aristóteles, né? Ficou muito tempo lendo Aristóteles. Não pegou tudo do Aristóteles, mas pegou algumas coisas. Esse conceito de energia ele pegou do Aristóteles, né? Que difere bastante da ideia de formas primevas lá do Platão nesse aspecto, né? Mas está aí, essa é uma questão. Porque quando os sistemas vivos, né, eles sempre vão tendo especificidades, você entende? Vai tendo sempre uma coisa específica. E está aí essa plantinha, e essa célula. Como é que essa célula se transforma? Essa célula epitelial é diferente de uma célula capilar, né? Se é uma célula capilar, é diferente de uma célula de um linfócito T, que é uma célula branca que serve para proteger o organismo. Todas essas especificidades, a ciência foi anotando. Aqui tem um código de acesso, tem um código que diz o quanto dessa célula aqui diferencia-se da outra em determinada circunstância. A questão da circunstância também, o eixo de movimentos específicos daquele objeto diante do seu meio, que o reconhece como objeto dentro do seu meio, também é uma coisa importante, né? Como você é reconhecido pelos seus pares, pelos seus pais, pelos seus colegas, como é que é isso? Isso também é uma circunstância do meio, também, né? Em que a sua energia, a sua personalidade, a reunião das coisas que o constituem vai estar em jogo. Você vai estar em jogo com isso. Não vai escapar dessa. Ninguém escapa dessa, né? Portanto, o Aristóteles não debate profundamente nesse texto de ânima, né? Os interstícios da personalidade humana, não faz isso. Ele prefere para a retórica, porque ele queria que a arte de você poder argumentar tivesse, antes de tudo, você entendesse com quem você está argumentando. Ele se interessa mais pela personalidade humana na retórica do que nesse trabalho da alma, tá? Só para você saber. Eu acho genial isso, né? Porque, olha, para você poder discutir de forma retórica, que retórica é uma forma de discussão, de persuasão, né? Então, para você poder persuadir alguém com uma ideia, você deve entender quem é esse alguém que está aí. Quem é essa pessoa que você está debatendo? Quais são as debilidades, as fraquezas, as forças dela? Entenda quem é a pessoa. Então, ele vai dedicar essa personalidade humana ali, bastante, né? Não preciso dizer que o texto da retórica foi o texto mais lido do Aristóteles em toda a história da humanidade.
é o texto mais lido de todo do Aristóteles, né? Por quê? Porque tinham coisas ali que, de fato, são geniais, né? Todos os textos do Aristóteles têm coisas geniais, mas é importante pensar nesse aspecto, né? Para você debater, você também tem que conhecer a sua personalidade, você tem que se conhecer para um debate, você tem que saber os seus pontos fracos, você tem que se conhecer. Está ali, está implícito. Tem que conhecer, tem como, você não vai escapar dessa. Você quer discutir, você vai ter que não apenas discutir o assunto, o tema, mas se discutir, né? Colocar esses elementos desse esforço, né? Que é o aprimoramento humano das suas qualidades à prova. Se você quer discutir como um filósofo, né? Se é isso que você quer fazer, porque isso era o grande ponto importante, era uma das coisas que o Aristóteles mais se deteve, porque ele estava educando políticos, né? E ele sabia que o político ele deveria ter um diferencial, ele deveria estar mais pronto que os outros, né? Eu achei aqui a passagem que eu acho que explica isso. Diga. Essa pergunta que eu fiz, eu vou ler aqui, é bem curta. Diz assim: tome-se uma das propriedades que se atribui ao ser vivo, como, por exemplo, a sensação, isto é, a percepção sensível, as teses, né? As teses, ou seja, a passagem de um dos 5 sentidos da potência ao ato, pela atuação do objeto correlato, da cor, do som, do cheiro, do gosto e das qualidades táteis. O jogo de termos empregado por Aristóteles é este. Por um lado, há o perceptível, isto é, o objeto da percepção, a estéton; por outro, o órgão da percepção, a esteterior, uma parte específica do corpo que pode ter percepção, ou seja, que é perceptível, a estéticon, termo que, talvez daí venha a estética, né? Termo que não raro é traduzido um tanto abstratamente por faculdade sensível. Exatamente. E mais adequadamente por capacidade perceptiva. Acho que explica um pouco porque, no caso dos sentidos, né, quando você passa da potência ao ato, você só passa porque existe esses intermediários, né, esses correlatos que eles chamam. A cor, o som, o cheiro, o gosto. Quer dizer, você não vai sentir gosto se você não colocar a comida na boca, né? Não vai. Você precisa do objeto e do órgão do paladar, né? Isso. Você tem que ter os dois, exatamente. Isso você leu onde? Eu li nas notas ao livro primeiro. Ah, legal, legal. Sim. Muito bom. Muito bom. É por aí. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E o livro 3, o capítulo 1, já fala disso. Se você olhar a primeira frasezinha, ele já fala disso ali também, né? Já é um ponto bem importante. Valdeci, fale. Acho que Aristóteles, ele diferentemente de Platão, o que às vezes encanta em Aristóteles é que ele é bem prático. A parte do empirismo, né? Que é a parte da prática de você cultivar esse cultivo que surge aflora a virtude, da potência ao ato. Isso. Né? Que vamos supor, um bem, né? Para você ser ser uma pessoa excelente, você tem que praticar. Enquanto que a diferença, né, que a gente vê em Platão, ele diz que o homem já é inerente ao homem. Já em Aristóteles, ele fala que não é tão assim inerente. Tem que botar em prática. Se não houver a prática, não tem, fica nulo. Exatamente. Essa é a parte, é a ética, né? A ética é a conduta. É você botar, entendeu?
a parte ética é você conduzir, conduta, entendeu? Botar em prática. Aí a potência ao ato. Então, o Ronald trouxe uma coisa aqui interessante, o decaimento. O Aristóteles fala do decaimento quando você tem algo no seu corpo, por exemplo, na sua forma, né, que vai se perdendo, você vai perdendo. Ele fala, eu acho que é na retórica que ele fala, estou com o texto da retórica muito na cabeça, ele fala disso também, do decaimento, ele fala assim ali, né, que há posturas que são decadentistas, né, inclusive ele fala disso no texto sobre a corrupção, né, ele também fala disso ali naquele texto da corrupção, esqueci o primeiro nome do texto, da Corruptio, como é que é o nome? Esqueci agora o nome do texto, mas enfim, ele fala disso também, né? Você tem decaimento dessas atribuições, né? Então, isso que você falou, eu acho bem verdadeiro, né? Você tem que colocar em prática. Tem uma realidade e você tem que olhar para ela, você não pode só pensá-la, né? O grande erro do Platão foi esse, foi ter pensado muito nas coisas, nas formas, e ido pouco para a realização delas, né? Ele não conseguiu realizá-las, né, em vida, né? E acho que isso, ainda que ele tenha visto na atitude do seu grande professor, o Sócrates, a realização de muitas dessas ideias, né? Provavelmente Sócrates era um cara muito prático, pelo que a gente entende, né? Porque ele ia lá discursar em praça pública com as pessoas, né? Então, se essa característica ela está tanto no Xenofonte quanto no próprio Sócrates, quanto no Platão, era um ato que ele fazia. Claro, ele é mais humilde no Xenofonte do que no Platão. No Platão ele parece ser meio arrogante, assim, né? Mas provavelmente ele fosse um cara mais humilde, o Sócrates, né? E o Platão, ele deixou um pouco de lado outras coisas deixou de lado algumas coisas como essa da prática, né? Como é que você pratica isso, né? Como é que você faz isso, né? E o Aristóteles diz, você tem muitas formas de fazer isto, né? Mas você tem que primeiro observar onde você está, a realidade, né? Observar as pessoas, seus interlocutores, se observar, se conhecer, né? Você tem que fazer esse mapeamento do mundo que o cerca, para você começar a fazer conjecturas sobre qual é a melhor forma de se mostrar quem você é. Né? Caso contrário, você pode ser passado para trás, você pode, ao invés de fazer uma virtude, fazer algo egoísta, né? Que não sirva para o outro. Né? A virtude, é claro, ela serve para você, mas também serve para o outro. O outro olhar aquela habilidade e se espelhar, sentir admiração, né? Mas admiração no bom sentido, que não é o sentido que a gente usa aqui no Brasil, que é de invejar o outro, né? Não, admiração no bom sentido. Esse cara é um bom exemplo para mim, eu vou fazer ele, porque eu quero fazer do meu jeito aquilo que ele faz. Esse é o bom sentido da palavra admiração. Né? A inveja é o anátema da admiração, né? O oposto. Você inveja porque você não é capaz de fazer, então você vai lá e quer fazer, destruir o outro e não consegue fazer, né? Então, é ruim isso. Isso é um vício. Isso aí é um vício, né? Eu vejo, assim, essa parte como uma inspiração. A pessoa se inspira num determinado autor, determinado professor, determinado profissional e procura fazer, talvez até diferente, como Platão se inspirou em Platão. Aristóteles se inspirou em Platão, mas ele fez o oposto. Acrescentou a prática. Isso, acrescentou. Ele observou e acrescentou, né? Ele também encontrou o jeito dele de fazer, né? Ele encontrou porque ele era um cara mais analítico que o Platão, né? Ele era analítico, todo o pensamento do Aristóteles é analítico. E eu não estou dizendo que vocês tenham de ser analíticos também, entendeu? Eu mesmo não sou um cara tão analítico como o Aristóteles. Acho admirável, acho louvável, amo lê-lo, mas eu não escrevo como ele escreve dessa forma analítica.
mas eu admiro. E acho que, mesmo não sendo meu estilo de escrita, acho formidável, né? E isso é bom, porque eu consigo hoje poder, eu sei que o meu estilo é mais assim, né? Não é errado, é só o meu jeito de ser. Só que eu preciso trazer algo que eu acho que é um bom contributo para todos nós. Eu acho que esse é o meu quinhão aí de contribuição. Agora, essa dúvida, a alma nutritiva, será que é uma alma que é o ser que tem diversas virtudes? Eu acho que quando essa ideia de alma nutritiva ela parte, né, principalmente com o São Tomás de Aquino, é porque ele está entendendo, está interpretando o Aristóteles como a parte da alma que ela é mais próxima do nosso instinto, entende? Que é mais próxima do nosso do corpo, né? Por exemplo, você come, você tem um nutriente, né? A parte nutritiva da alma, né? A parte que tem a habilidade de nutrir-se de fato de comida, né? De fato de comida. Né? Claro, você pode fazer isso com os pensamentos. Aí ele chamou de alma intelectual, né? Alma intelectiva. Você, pelos pensamentos, você vai lendo livros, conversando com as pessoas, você vai aprendendo coisas e vai se aperfeiçoando, né? Não esqueçam, né? Não é só a questão de ler, que é o intelecto. O intelecto, ele vai também de relacionar-se, falar com as pessoas, né? Aprender ouvindo as pessoas, né? É pela imaginação. A imaginação é muito importante na obra do Aristóteles, muito importante. Assim como é para toda a tradição clássica, toda a imaginação. Precisamos dela. É o estímulo dela que faz esse aperfeiçoamento, né? Que a gente imagina. A gente pode até ler, mas nós vamos imaginar o que lemos. Podemos escutar, mas vamos imaginar o que escutamos, né? Isso é genial, é simplesmente fantástico. Inclusive, ele reforça isso no estudo que ele tem sobre a percepção ali no Parva Natural. Ele tem um estudo sobre a percepção. Ele reforça isso também. É bem legal. Fala. Agora, em Aristóteles, esses seres sedentários, será que é referente à preguiça que foi falado anterior? Me vê isso na... Eu tenho sedentários. Eu tenho uma dúvida agora, não sei te dizer exatamente, essa coisa de ser sedentário. Não sei te dizer exatamente onde na obra do Aristóteles está isso. Foi nesse Anima, se eu não me engano, no segundo parágrafo do capítulo 12. Do livro Anima. Então, sim, mas capítulo 12, deixa eu ver aqui. Tem uma parte ali que fala sobre seres sedentários. Tu pode me ler, por favor? Deixa eu ver se eu... Está aberto aqui, peraí. Se você tiver a página, já lhe agradeço também. Provavelmente devo ter não lido... Deixa eu ver aqui. Peraí. Eu não estou encontrando. Eu não sublinhei. Tudo bem. Deixa eu ver aqui. Página 122. 122? Peraí. Mas não é desta edição que estamos a ler, ou é outra edição? É essa que eu salvei aqui, que estava no grupo. Ah, tá. Então é essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Capítulo 12. Está aqui. Todo aquele que vive e tem alma, então, é necessário que tenha alma nutritiva, do nascimento até a morte. Pois é necessário que o que nasceu tenha crescimento, maturidade e decaimento. E tais coisas são impossíveis sem nutrição. Logo,
é necessário que a potência nutritiva esteja em todos aqueles que crescem e decaem. Correto. Uhum. A percepção sensível, por sua vez, não é necessária a todo e qualquer ser vivo, pois não é possível que tenha tato tudo aquilo cujo corpo é simples. Tampouco os que não são capazes de receber forma sem matéria. Mas o animal, por outro lado, é necessário que tenha percepção sensível. Uhum. E sem isso, nada pode ser um animal. Se nada, em vão faz a natureza. Pois tudo na natureza subsiste em vista de algo, ou é concomitância acidental do que existe em vista de algo. E todo o corpo, capaz de caminhar, se não tiver percepção sensível, perecerá, então não alcançará seu fim, o que é a função da natureza. Pois, de que modo ele obterá nutrição? Nos seres sedentários, aqui sim, chegamos na questão que você trouxe, né? Nos seres sedentários, a nutrição provém do lugar mesmo de onde nascem, né? Entretanto, uma vez gerado como não sedentário, não é possível que um corpo tenha alma e intelecto capaz de discernimento sem que tenha percepção sensível, nem mesmo no caso de não gerado. Pois, porque não teria? Só se isso fosse melhor ou para a alma ou para o corpo. Mas, de fato, não seria melhor nem em um caso nem em outro, pois aquela não pensaria melhor e este em nada estaria melhor por falta de percepção. Portanto, nenhum corpo não sedentário tem alma sem percepção sensível. Né? Pois eu estou pensando aqui nos seres sedentários que ele está se referindo aqui. Quais são esses seres aqui? Não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso. Ronald, levante a mão. Diga. Eu achei aqui no Heidegger, não sei se vai fazer algum paralelo aqui com Aristóteles. Aliás, eu nem entendi ainda o conceito de decaimento no Aristóteles. Uhum. Mas ele, assim, é como se fosse a última estrutura da temporalidade. Você tem o tempo e tem a temporalidade, certo? Uhum. Aí você tem as êxtases, que ele chama, são presente, passado e futuro, sendo que a hierarquia é assim, futuro, ocorre o futuro, depois o passado, depois o presente. Aí, depois do presente, decai a temporalidade. Uhum. Isso aí é o decaimento no Heidegger. Agora, eu não sei se tem a ver com Aristóteles. É que o Heidegger tem uma visão de decaimento que tem um pouco a ver com a destruição da metafísica, né? Tem a ver com aquele decadentismo que era tinha a ver com com essa ideia de decadentismo do tempo que havia no Heidegger, esse elemento, né? Ele procurava o tempo como uma coisa fora do ser, né? Vocês tinham o Dasein, né? Que era o ser aí, né? Que era esse ser que ele mostrava algo dele mesmo sem que ele o conhecesse, né? O Heidegger cria um outro elemento metafísico, né, com essa ideia de Dasein, né? Eu acho que o decaimento em Heidegger está ligado mais a essa decadência do ser, quando ele cientifica, ele se torna ente, ele esquece o questionamento sobre o ser, e ele se aplena totalmente na entidade, nas entidades, que era para o Heidegger o problema das ciências, né? Era a ciência da antropologia, da psicologia e da biologia. O Heidegger tem um terror com essas ciências, porque são muito modernas e estão fazendo a entificação do ser, portanto, esquecendo o ser. Né? É por aí a questão, que eu posso dizer isso porque eu estudei com um aluno do Heidegger, que era o professor Ernildo Jacob Stein. Né? Então, eu li, reli. Hã? É interessante que ele não usa decadência, né? Ele usa cadência, tem um momento que ele usa cadência e tem um momento que ele usa decair. Mas ele não usa decadência, as duas coisas juntas. Não usa decadência, e era um termo muito usado na Alemanha.
esse termo decadência. Talvez seja a minha versão aqui, né? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Mas era um termo muito usado na Alemanha, decadência. Tem muitos trabalhos falando sobre a decadência do povo alemão, né? Você tem o Max Nordau falando sobre degeneração, você tem muitos trabalhos, inúmeros, eu não consigo lembrar de todos agora, mas você tem muita coisa falando sobre decadência, degeneração, né? É bem forte esse termo. E o Heidegger também tem pela questão da ausência do ser, né? A ausência da questão do ser. Ela teria se obnubilado pela primazia das entificações, né? Mas aqui, ó, pelo que eu estou vendo, ó, essa ideia de ser sedentário tem a ver com imobilidade, né? Um ser que não tem movimento, né? Tem a ver com isso. Agora, profundamente, eu não vou lhe admitir, Valdeci, eu não me detive, tá? É um ser que tem ausência de movimentos. Né? Será que ele quer dizer o primeiro motor imóvel? Se refere ao primeiro motor imóvel? Pode ser que implicitamente esteja aí. Mas eu acho que não. Porque ele está falando de seres. Não o ser, né? Não é o ser imóvel, não é isso. Não é. Isso aí é uma especulação que ele joga lá na metafísica, isso aí do primeiro motor imóvel, isso aí é uma especulação lá da metafísica, o livro 10 da metafísica. Né? Aqui ele está falando de seres sedentários mesmo, seres que não têm movimento, né? Provavelmente plantas, né? Plantas, provavelmente ele está se referindo a plantas, né? Porque nós tínhamos visto no capítulo anterior um pouco sobre esse problema aí das plantas, né? Da madeira, da árvore. É como ele foi pai da biologia, né? E da ciência. Tanto que no nosso encontro passado a gente estava falando um pouquinho desses elementos que ele observou, mas não observou com tanto cuidado, mas ele estava observando bem de perto, né, da biologia. Né? De repente, ele até observou os crustáceos, né? Sim. E tirou alguma coisa. É muito profundo. É profundo. Eu não entrei tão a fundo nessa parte aí da biologia nele, né? Mas eu acho que ele observou muito cuidadosamente, né? Eu lembro que no nosso encontro passado eu falei da questão do movimento das plantas, né? Que as flores se inclinam em direção ao sol. Elas fazem um movimento bem lento e Aristóteles não viu esse movimento que elas fazem, né? Então, existe um movimento muito lentinho, mas ele não observou bem esse movimento das plantas, né? Acontece, né? É perfeito, né? É perfeito. Até hoje a ciência está observando seres que ela não entende direito, né? Os caras encontraram aí um bicho mixomiceto. É um ser unicelular que parece um fungo, mas eles não entendem se é fungo ou se é um animal. O ser, por exemplo. A ciência tem dúvidas sobre algumas coisas. Né? Ele se mexe como um fungo, mas eles viram que tem uma célula de ser vivo, logo ao animal. Né? Então, são questões, né? Que bom que a ciência tem dúvidas. Que bom. Porque as dúvidas da ciência também são as nossas. Né? São as nossas dúvidas. Pessoal, ficamos por aqui. Continuamos semana que vem. Perfeito. Obrigado, boa semana, gente. Boa semana. Vemos esse vídeo está gravado no YouTube, então. Vai ficar lá. Beleza. Abraço. Abraço. Boa semana. Boa semana. Abraço.